Glória a Deus, vamos lá. Êxodo 35. Quem achou de glória a Deus? Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Deus, disse: são estas palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º vos será o quê? Santo, o sábado de repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, o quê? Fala, irmão, fala, está com medo? Quem nele trabalhar, nele o quê? Ele morrerá. Não acendeis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente trará para a oferta ao Senhor, para ofertar ao Senhor: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pelo de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira da caça, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de gás para a escola sacerdotal e para o peitoral. Abra, por favor, em Marcos capítulo 14, é isso mesmo? Marcos 14. Capítulo 13, versículo 4. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. Depois do que? Referido o quê? Após o quê? Vamos lá. Mas naqueles dias, após a referida o quê? Tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá, juntará os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém? Glória a Deus. Então essa porção, como todas elas, são muito interessantes. Existem muitos segredos aqui de Deus. Não dá para expor tudo, mas vou tentar falar alguma coisa. A Paraxá Michael, ela Michael, certo? Se fala assim, tem que falar Michael. Então preste atenção, Moisés ele termina de receber. Moisés ele passa 40 dias no Monte Sinai. Ele está no alto do pico do monte. Ele está na presença do Senhor. Na verdade, ele está no céu. Ele está arrebatado. Como é que eu sei disso? Porque a mesma visão que Moisés teve, o apóstolo João na ilha de Patmos recebeu. E a Bíblia vai dizer, nesse capítulo 4 de Apocalipse, João vai dizer: eu, João, estando em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Shabat. Ouvi uma voz e disse assim: sobe aqui. Quando eu lembro desse texto, eu lembro do louvor do Alessandro Vilas Boas. Sobe aqui. Então preste atenção, ele vai receber uma revelação, Isabel, sobre os últimos tempos no dia do Shabat. Se existe um dia que revela a vinda do Senhor, é o Shabat. Entende isso? O Shabat ele aponta para a vinda de Yeshua, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: que na plenitude dos gentios Yeshua virá buscar a igreja de Israel. O que é na plenitude? Quando a igreja descansar no Senhor. O que é ser plena? Estar descansado. É você cessar todo o ambiente humano. O que está acontecendo? O Senhor, presta atenção, Enoque, no planejamento falar isso, escrito contigo. Enoque andou com Deus e que?
desapareceu. Quem apareceu? Foi o Senhor. De tanto ele andar com o Senhor teve que fazer o que com ele? Arrebatá-lo. Então a igreja ela vai andar de uma forma tão poderosa na presença do Senhor, que o Senhor vai ter que vir arrebatar a igreja. E se existe um segredo para arrebatamento, está aqui no dia do Shabat, porque o Shabat fala sobre a plenitude, fala sobre a tribulação, os 7 anos de tribulação, porque o número do Shabat é o quê? É o número 7, o número da plenitude ou da abundância. O que é ser pleno? Ser pleno, ser abundante, não é ser cheio, é ser transbordante. A igreja ela vai estar tão cheia do Senhor, dos seus mandamentos, que Israel vai entrar num quebrantamento. Entende isso? E eles vão reconhecer que Yeshua veio para os gentios. O que tem a ver isso? O Shabat ele aponta a vinda do Senhor. Por isso que é tão difícil você estar aqui hoje, porque existe uma revelação, mas também existe um espírito que combate você, para você não estar nesse dia, porque esse dia é um dia que você entra diretamente você entra diretamente no ambiente do trono de Deus, da eternidade. E os outros dias, pastor, você continua no ambiente, você cumpre o mandamento não por regra, você cumpre por quê? Por amor. O Shabat é um portal profético. Por isso que quando Moisés desce no Monte Sinai, ele vai ajuntar. O que significa isso? A palavra Vaikrel é ajuntou. Esse Equerel é ajuntar, que vem da raiz Carral. O que é Carral? Congregação, igreja. Igreja no Novo Testamento, né? Mas é congregação. Então esse pensamento de igreja não começou no Novo Testamento, começou já com o povo de Deus, no deserto. Entende isso? Porque Carral são os filhos de Deus. Quem entende essa palavra? A congregação do Senhor é o povo santo do Senhor. Entende? Aqueles que carregam o mandamento do Senhor, aqueles que obedecem em amor o mandamento, não por regra, porque filho obedece o pai por amor e não por regra. Entende isso? O religioso ele obedece por regras, está escrito o que fazer, mas ele não ama fazer. Mas aquele que ama os mandamentos do Senhor, o Senhor vai dizer: eu me manifestarei para ele. Só tem revelação quem ama o mandamento. Entende essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Moisés ajunta, ele vai juntar a Carral, a mão estendida, dando direção, a mão estendida, dando direção. Quem apresenta isso? Estou resumindo aqui muita coisa. Quando você está na comunhão, você tem direção. Quando você está na congregação na Carral, você só tem direção quando você está na Carral. Quando você está na congregação do Senhor. Você já viu uma pessoa sem congregar? Como é que ela fica? Ela fica como uma letra? Perdida. Porque a Carral do Senhor é o aprisco do Senhor. E o bom pastor vai à frente das suas ovelhas, conduzindo ela para o pasto verdejante, para o lugar que elas devem estar. Entende isso? O que eu quero dizer aqui? Para nós estarmos em comunhão juntos, para nós estarmos juntos, nós precisamos ter comunhão. E para nós termos comunhão, nós precisamos esperar uns aos outros. Olha a revelação que Deus me deu aqui. Porque havia ali, irmã Leda, sacerdotes, havia ali anciões, crianças, mulheres, toda a congregação de Israel estava reunida para ouvir a revelação que Moisés tinha sobre o tabernáculo, sobre os mandamentos do Senhor. Tinha criança, tinha os anciões. Paulo vai dizer essa ligação, eu fiz a ligação lá na Paraxá, que a gente estuda a Paraxá na Bíblia toda, essa combinação. E nessa semana nós estamos lidando com Coríntios. E Paulo está exortando a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto é uma igreja dividida. Não era uma carral, era um ajuntamento de pessoas, mas não havia o quê? Comunhão. Ele está ministrando unidade no meio da igreja do Senhor, da igreja de Corinto. Entende isso? Então preste atenção, ele vai dizer sobre a ceia, Anderson, porque a ceia é a Páscoa. Amém? A ceia do Senhor é feita na Páscoa uma vez no ano, a ceia original uma vez no ano.
tem problema fazer mensal? Não, mas você vai se remeter sempre o quê? A Páscoa, Pêssego. Então o que está acontecendo aqui? Tem janta, tem comida no Pêssego. E o que estava acontecendo? Os irmãos estavam comendo tudo e deixando os irmãos mais simples sem comer. Não estavam esperando. Aí Paulo fala: esperai uns pelos outros. Então, ter comunhão é esperar um e o outro. Como assim? Se o Lohan tem dificuldade, eu tenho que esperar ele. Pegou, Lohan? Se a diaconisa ela é brava, eu tenho que esperar ela. Eu tenho que andar com ela mais milhas. Entende esse lado? Pegou a revelação? Porque ela está lenta. Mas como nós somos uma carral, e nós precisamos receber a mesma revelação, Deus está falando para a gente esperar um do outro. Às vezes não tem paciência, né? O irmão, o irmão é problemático, o irmão é crítico. E Deus está falando, esperar uns pelos outros. Porque ser carral, congregação, o ajuntamento do Senhor é isso. Por isso que ter conhecimento demais é ruim. Porque o lugar onde tem muito conhecimento está subindo muito alto. Verdade. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 8: o saber soberbece, mas o amor edifica. Porque às vezes nós sabemos, mas não temos amor. Nós não temos paciência para esperar o amor na carne. Aí nós queremos acelerar e isso aí fica para trás. Entende? Esse aí é rejeitado, vai ficar para trás. Esse não serve para estar no nosso meio. Ele não tem o conhecimento, ele não tem a profundidade, ele não tem as informações, ele vai ficar para trás. Isso não é carral. Isso não é congregação. Isso não é comunhão, isso não é igreja. É tudo outra coisa, menos o povo do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer, como a pastora me falou, que vocês têm o mesmo sentimento no coração de vocês que Cristo teve. Qual é o sentimento que Cristo teve? Ele amou. E quem ama, ele humilha-se. Quem está entendendo a palavra? Quem ama, ele se humilha. Ele prepara uma ponte para o outro passar. Jesus preparou uma ponte, ele preparou. Ele foi a própria ponte, porque ele se reconciliou com o Pai. O que Deus está falando aqui dentro? Nós precisamos abater todo o orgulho. Nós precisamos abater toda a soberba. Porque o Senhor nos deu coisas aqui, altas. Quanto maior a revelação, maior limpemos. Quanto maior a revelação, mais você tem que humilhar-se. Quanto mais revelação você tiver, mais você tem que amar. Porque a tendência de quem recebe é se afastar, porque eu carrego a informação. Moisés não falou público, Moisés falou para toda a congregação. Eu creio que para reunir a congregação, Lohan, o sacerdote está falando como? Tem Superman, que o sacerdote é Superman, quase perfeito, né? O sacerdote tem que ser quase perfeito, fica tudo lá. Os fortão, os líderes, os juízes. As crianças correndo para frente ali, para o momento ali do Sinai, e os velhinhos, né? E teve que esperar o quê? Um pelo outro. Tem gente que é mais lento. E você precisa ter amor e paciência para esperar ele. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você pode me esperar mais um pouquinho? Fala para o irmão: você pode me esperar mais um pouquinho? Você pode me esperar mais um pouquinho? Você pode esperar mais um pouquinho? Pode me esperar mais um pouquinho? Pode, irmão, me esperar? Pode, irmão. Nós precisamos aprender nós precisamos aprender a caminhar as milhas dentro das debilidades, né? Então, aonde existe, guarda isso, mas agora, aonde existe ajuntamento do Senhor, existe revelação de Yeshua. Baruch Hashem. Aonde existe ajuntamento
do Senhor, ele sente revelação de quem? De Yeshua. De quem era a revelação que Moisés estava trazendo do céu? De Yeshua, o tabernáculo de Deus. O tabernáculo representa Yeshua. Cada utensílio era uma parte do Senhor, era ou não era? Foi dado, porque onde existe comunhão, o Senhor revela a parte de quem Ele é. Ele vai dar uma ordem, uma ordenança, que vocês santifiquem o quê? O Shabat, o sétimo dia. Por quê? A primeira ordem que Ele vai dar antes de trazer as revelações é o Shabat. Por quê, Malida? Porque ninguém consegue trabalhar tão cansado. Pega? Pegou? Sabe por que as coisas não dão certo? Porque você não conseguiu descansar em Deus ainda. Principalmente as construções de Deus. Eu estou lá chamado, mas é uma ansiedade terrível, é uma inquietação na alma, e você começa a construir do teu jeito. Todas as vezes que você não descansa, você constrói coisas erradas. Entende? Guarda isso. Quando você não descansa, você constrói errado, porque a sua visão não está clara. Você já viu uma pessoa que está com a vista cansada? Às vezes eu estou lendo, papirando, mexendo no computador o dia todo. À noite eu estou tentando ler mais e não consigo. Produzir mais e não consigo. Por quê? Porque a minha vista está o quê? Cansada. Shabat, quando você descansa, você tem uma visão clara de quem é Yeshua. E você consegue construir. Quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei do livro do profeta Ageu. Porque após o cativeiro, o povo começou a construir o templo. E os mais antigos começaram a desanimar os mais novos, porque ele viu o primeiro templo suntuoso, bonito. E eles pararam no meio do caminho. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram preocupados com as suas próprias vidas. O profeta vai dizer: a sua casa apainelada, a sua casa está arrumadinha e minha casa não está pronta. Tudo que você produz, você não consegue ver o que é prosperidade, não consegue uma multiplicação. Você planta 20, você não consegue colher, você colhe 5, entra no sacão furado, vem até o ditado, né? Sacão furado. Por quê? Porque eles não estavam celebrando as festas, eles não estavam descansando no Shabat, porque a festa é um Shabaton, Shabat, Shabaton, né? São as festas que não estavam descansando. Eles não estavam cumprindo o mandamento, eles estavam preocupados com as suas próprias vidas. O profeta vem com uma palavra profética, e aquela palavra começa a reflorestar o coração deles, começa a dar força, porque o entendimento daquela palavra é reflorestar. Como assim, pastor? Você já viu uma terra sem árvore, como é que é? Você viu como é que é um território sem árvore? Não tem força para produzir nada. Quando ele recebe aquela palavra, o que vai acontecer? Há um reflorestamento. E aonde existe reflorestamento, existe o quê? Frutos. Quando você pega a palavra de Deus, as áreas que estão assoreadas, o Senhor ele começa a reflorestar e você começa a ver frutos. Entende essa palavra? O que Deus está falando hoje com você? Você pegar a palavra e eles têm força, e eles constroem. Eles constroem o templo do Senhor. Então o que Deus está falando para você fazer hoje? Para você descansar, para você pegar essa palavra, porque a construção que o Senhor quer fazer através de você depende também de você entender o descanso, porque quem descansa confia. Eu quero que você entenda uma coisa, que cada um de vocês tem a sua importância. Cada um de vocês. Estava conversando com a pastora, falei aqui, 90%, 95% da igreja, todo mundo tem contato com inglês. O Ronald para inglês, a irmã Lili é professora de inglês, a irmã Fábio professora de inglês, a Bia professora de inglês, a pastora fala inglês, a Carol fala inglês, a Ana fala inglês, o Davi tem contato com inglês.
O irmão antes está estudando inglês. Fora os outros não estão aqui. Aí eu faço uma pergunta a vocês. O que vocês acham? Qual é o propósito desse monte de gente com inglês aqui dentro? O Senhor quer construir algo nessa casa espiritual que venha comunicar as nações. Quem entende essa palavra? Você precisa dar valor às pequenas coisas. Hoje está pequenininho, mas a revelação de Deus é forte. E Deus vai usar a vida da gente para comunicar nações. Entende essa palavra? Vai chegar um tempo que Deus vai encorajar vocês. Vamos pregar uma porção aqui e outro traduzindo. Quem entende essa palavra? Você crê? Aqui, ó. Casa de oração para todas as. Isso é o propósito. Entende? Quem entende essa palavra, não, glória a Deus? Glória a Deus. Você é o utensílio no templo de Deus. Entende, nós? Falaram que eu exílio construtor. Teu espírito de Bezalel, né? Falaram aí negócio, gosta de estou precisando de Bezalel mesmo. Glória a Deus. Cada um tem a sua importância. Um fala inglês, outro fala com as máquinas, o outro fala com as máquinas, o Lohan fala com as máquinas também. A Isabelle louva o Senhor, dança. Amém? Cada um tem a sua importância. Davi também outro fala com as máquinas, porque muita gente fala com as máquinas aqui dentro. Né? Glória a Deus. Então, tudo que vocês receberam tem um propósito de ser construído uma casa espiritual, Senhor. Tem um propósito de ser utensílio para a construção da casa espiritual. Entende isso? Eu falo que é meio complicado às vezes aqui na igreja, porque o povo é muito inteligente. E até para você conversar coisas simples é difícil. Eu falo, não, vou baixar o livro, vou falar só sobre a cruz. Eu vou voltar falando assim o quê? Fala aí. Eu falei, não, deixa. Outro dia tem um moço aqui na igreja que aí tá vendo o pessoal falando, comentando, um monte de coisa, tipo assim, ó, isso que vocês estão falando aqui, eu acho que não é teologia? Eu falei, fica tranquilo, caminho de espírito. Então a gente precisa baixar o nível. Nós precisamos ministrar a cruz. Paulo falou que a mensagem dele era a mesma, tanto para gregos quanto para judeus. A cruz, que é loucura para o homem. Só que todos nós aqui temos talentos e precisamos usar na carral. Cada um de vocês tem a sua importância. Entende? Entende o que eu falar? Eu li com você Marcos capítulo 3, né? 4, após a tribulação. Então você vai entender que Yeshua vai vir o quê? O texto está claro. Tem uma palavra em hebraico, não sei se você fala. Mas ele vai vir ajuntar a sua carral. Está o texto, vai dizer lá, vai que não. Está escrito lá que os anjos ajuntarão a congregação, assim como Moisés fez. Yeshua vai ajuntar a congregação. E nós faremos parte. Amém? Da casa de Deus. E a Bíblia vai dizer que até a extremidade dos céus, e nós vamos encontrar com Ele, vai haver um casamento. E Ele descerá novamente, e nós vamos governar com Ele. Porque novo céu, nova terra, o Senhor vai restaurar todas as coisas. E essa madureira que está vendo aí toda suja, cheia de prostituição, cheia de drogas, não vai ter mais isso. Vai vir o milênio do seu governo, nós vamos governar com Ele. Sabe o que é isso, Moisés? Você governar com Cristo, o negócio é violento. Para pensar que nós vamos sentar e vamos governar com o Senhor, isso é muito forte. Nós precisamos entrar num tempo de restauração. Amém? Fique de pé para orar por você. Quanto mais unido você estiver como congregação, e a mais Israel, mais próximo o Yeshua estará para nos congregar. Entende essa palavra?
Quanto mais nos amarmos, estivermos aqui em unidade, mais próximo será da vinda do nosso Redentor. Ele vai ajudar, ele ajudou, vai enviar, ele vai ajudar, ele vai enviar seus anjos, malabins, mensageiros dele, ele vai ajudar. Assim como o fruto é recolhido da terra, assim nós seremos levados para este mundo. Quem tem essa palavra? Só vai encontrar coisa nos céus quem é carnal, quem é comunhão, quem é igreja. Você só é igreja quando você caminha em unidade com o teu irmão. Fala para o teu irmão novamente: você me espera mais um pouquinho? Você me espera? Eu sou meio devagar, estou lento, estou com a perna meio travada. Vem, você me espera. Vamos estar juntos, nós vamos entrar no mesmo lugar. Quem entende essa palavra? Bendito és o nome do Senhor, o nome de Yeshua, o nosso Melech, o nosso Rei. Nós adoramos a tua presença. Sim. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos humilha para o Senhor nos exaltar. A palavra fala que aquele que a si mesmo se humilhar, o Senhor exaltará. O Senhor tem falado para nós nos humilharmos mais, descermos mais. Ajuda a gente, Senhor. Espera mais um pouquinho, Senhor. Espera a gente. Tem um pouco mais de paciência para ele ser ajudado, para ele ser ajudado. Espera mais um pouquinho, tem paciência comigo. Tem paciência com o meu irmão. Ajuda a gente a ter mais paciência com o irmão. Yeshua está nesse lugar curando corações. Talvez Satanás ele quer inflamar os corações para não tirar a comunhão. Precisamos sentar à mesa, juntos. Não tem jeito, ele vai ter que sentar à mesa. Ele tem uma mesa preparada, porque vai haver bodas. Todos os filhos vão estar sentados à mesa. Alabado, querido. Tem mesa, porque a mesa cura. Nós estamos chamando hoje para nós sentarmos à mesa, porque onde a mesa a gente comunicado. Paulo falou: eu quero estar com vocês. Tenho uma expectativa no coração. Romanos capítulo 1, estar com vocês para vos comunicar o dom espiritual. Eu tenho um utensílio que você não tem, você tem um que eu não tenho. Eu quero comunicar para você, porque você me edifica e eu te edifico. Porque nós somos casa espiritual. Nós somos um povo santo, nação eleita do Senhor. Nós somos casa espiritual, onde a Shekinah do Senhor, a presença de Yeshua mora. E Ele está nos preparando para nós nos encontrarmos com Ele. Sabe os corações. Cura, Senhor, tira toda a desconfiança da comunhão, Senhor. Tira todo o medo que não vai estar na comunhão, estar sentado à mesa. Toda a desconfiança, dores de outros ministérios, dores com liderança, dores com pessoas. O medo nos torna desconfiado. O medo gera em nós uma feitiçaria, um fascínio, gera em nós falsas mensagens mentirosas, falando que nós não seremos aceitos, falando que nós seremos rejeitados. Meu Pai, nós quebramos essa palavra em nossos corações. Nós repreendemos, meu Pai, toda a resistência de soberba, de orgulho dentro de nós. Que Satanás não consiga se alimentar, que ele não consiga achar vaga em nossos corações. A palavra fala, meu Pai, para nós não darmos vantagens a Satanás.
Tira, meu Pai, tudo aquilo que tem dado vantagem ao diabo. Eu me constranjo.